Olá, eu sou Rodrigo Possenti, Head de Fundos Imobiliários do Fator. Hoje estamos aqui para falar um pouquinho dos acontecimentos de dezembro de 2023 em relação ao fundo Fator Veritá Índice de Preços, o VRTA 11. Antes da gente falar efetivamente sobre os acontecimentos de dezembro, queria fazer alguns comentários, né? Acho que vale ressaltar aí que ao longo dos últimos 5 anos a gente tem feito aqui uma gestão ativa, uma gestão competente, uma gestão que busca aí agregar valor para o cotista. A equipe hoje que trabalha na gestão está aqui desde 2019. A gente participou do crescimento do mercado, levando o fundo imobiliário, o PL do VRTA 11 de 200 milhões para aproximadamente 1,5 bi, algo que nos deixa muito contente. Obviamente que com o crescimento desse PL de 200 milhões para 1,5 bi, a gente viu o volume negociado aí, a liquidez do fundo aumentando bastante. Hoje a gente tem um fundo com uma liquidez média mensal de mais de 40 milhões de reais, o que torna o Veritá um fundo muito atrativo nesse sentido, né? Possibilidade de você poder entrar e sair aí com uma maior facilidade. Também a gente viu naturalmente a evolução da quantidade de cotistas. Hoje a gente já ultrapassa a marca de 125 mil cotistas, então a gente fica muito contente aí em ver todo mês essa quantidade de cotistas aumentando, então a confiança na gestão e o interesse no produto. E a gente permanece com a nossa tese de bons ativos, né? A tese de sempre do Veritá. Então a gente busca fazer alocações com diversificação, buscando bons ativos, não necessariamente abrindo mão de rentabilidade, buscando aí sempre o nosso benchmark de IPCA mais 6. É importante ressaltar também que hoje a gente tem uma carteira super diversificada, aí mais de 70 ativos e praticamente zero de inadimplência, tá? Um fundo aí que existe aí há 12 anos com quase praticamente zero de inadimplência, é um fato relevante, um ponto muito importante que dá para a gente um histórico, um track record muito consistente. A gente, então, nesse período, quando observa aí a questão da rentabilidade, a gente consegue aí estar bem aderente ao nosso benchmark de IPCA mais 6, como eu já comentei. Esse gráfico que está na tela aí representa um pouquinho da nossa rentabilidade também em comparação a outros benchmarks, em relação ao IFIX, em relação ao CDI, e a gente sempre tem aí uma rentabilidade muito interessante para demonstrar. Tá? Falando um pouquinho do nosso dia a dia, aqui é a evolução das taxas médias aí do mercado, do que a gente veio comprando ao longo do tempo. Falando um pouquinho do nosso dia a dia, como é que a gente está composto aqui internamente, tá? A gente tem uma equipe que se baseia muito fortemente em 3 pilares, o crédito, estruturação e jurídico. O jurídico entra numa parte mais de monitoramento das operações. Os CRIs, eles são ativos extremamente complexos, né? Não existe um CRI igual ao outro. Então, a gente tem que ter um conhecimento, uma base, uma estrutura importante para que a gente, quando compra um ativo, quando a gente estrutura um ativo, a gente faça da melhor maneira. Quando a gente monitora e quando a gente coloca esse ativo para dentro, que a gente faça um monitoramento muito adequado, que a gente tenha uma equipe que consiga falar de igual para igual com o assessor legal, que consiga falar de igual para igual com as securitizadoras. E a gente também aqui preza muito pelo acompanhamento das operações. Então, a gente tem hoje pessoas especificamente designadas para fazer o monitoramento, a revisão e o acompanhamento das operações no dia a dia. Nenhuma operação que a gente faz é comprada sem análise, sem autorização de um comitê, a aprovação do comitê, obviamente, que é em caráter unânime. Depois de compradas, a gente mensalmente observa todas as operações, a gente monitora, a gente revisa, e a gente obrigatoriamente revisa todas as operações pelo menos uma vez por ano. A nossa divisão é operações um pouco mais arriscadas, um pouco mais high yield, a gente revisa com uma periodicidade de pelo menos 6 meses, operações menos high yield, um pouco mais tranquilas em termos de crédito, a gente revisa em até um ano, mas 100% da carteira é revisada todo ano. Tá? Isso é muito importante da gente frisar, porque pelo CRI ser um ativo muito complexo, a gente estando em cima da operação, observando, revisando, monitorando, a gente consegue, caso tenha algum problema, se antecipar esse problema e alterar o rumo dessa operação de uma maneira que seja melhor, mais eficiente e menos danosa em termos de crédito. Tá? Acho que, além disso, queria frisar que a gente, ao longo desses 5 anos aqui na gestão, a gente focou bastante em transparência e governança. Então, se vocês observarem hoje, a gente tem um relatório mensal muito completo, né, muitas páginas, muitos detalhes, muita informação.
várias sessões importantes dentro do relatório. A gente faz esse vídeo explicando o relatório, comentando o relatório, e esse vídeo está como link no nosso relatório, então você tem acesso fácil a ele. Além disso, a gente tem a planilha de fundamentos no relatório, se você quiser mais informação, mais detalhada, isso abre para você um Excel automaticamente no seu computador. Além disso, a gente tem o site, que proporciona não só o link para os relatórios, mas também para vídeos que a gente faz. A gente tem o Veritar Responde, que periodicamente a gente responde perguntas interessantes aí vindas dos cotistas. A gente faz lives, a gente tem os canais de comunicação com os cotistas, seja via e-mail, seja via telefone, seja via as redes sociais. Então é muito importante a gente frisar que a gente tem uma governança, uma transparência muito grande, a gente preza muito pelo acompanhamento e pela parceria com o cotista. A gente sabe que a gente tem que fazer e a gente procura fazer a melhor gestão possível aí para os nossos cotistas, tá? Falando um pouquinho aí, agora sim, do mês de dezembro, tá? Os acontecimentos de dezembro, a gente fez novas alocações, recebemos alguns questionamentos ao longo de dezembro por alocações feitas em novembro, principalmente em relação aos fundos imobiliários, então eu queria frisar aqui alguns pontos que eu acho que são importantes, tá? Primeiro que, obviamente, a alocação feita em fundos imobiliários, ela parte do pressuposto que são boas oportunidades, que a gente observou, que a gente analisou. A gente, obviamente, faz alocações com carteiras e com gestão, né, com equipes de gestão, com empresas de gestão que a gente confia, que a gente gosta, que a gente entende que são bons gestores. A alocação que foi feita, só para esclarecer um ponto que foi comentado, ela foi feita com caixa que já estava disponível, dado que a gente fez algumas vendas de alguns CRIs. Eu vou falar por que a gente fez a venda desses alguns CRIs, e o recurso que a gente alocou nesses novos fundos imobiliários foram decorrentes do caixa já disponível. E um ponto importante é que a gente tem hoje uma exposição muito baixa a fundos imobiliários, né? Os fundos imobiliários, quando a gente aloca, ele proporciona uma série de vantagens para a gente, né? A principal delas é a diversificação, né? A gente vai ter não só os CRIs que a gente compra na carteira diretamente, mas os CRIs dentro desses outros fundos imobiliários. E, obviamente, que isso traz para a gente vantagem nesse sentido, que é um dos pilares da tese do Veritar. Hoje a gente tem uma exposição muito baixa, por volta de 12%, está em linha com o que a gente há algum tempo já vem dizendo, que gerencialmente a gente quer estar num patamar aproximado de 10% do PL do fundo em outros fundos imobiliários. E a gente só queria fazer um ponto aqui, ponderar um ponto que a gente tem uma permissão em regulamento de alocar até 50% do PL do fundo em outros fundos imobiliários. Claro que a gente não vai fazer isso, como eu já disse, gerencialmente a gente vai buscar esses 10%, mas só para poder ponderar e colocar em perspectiva hoje o que a gente tem como disponível, o que a gente procura fazer e por que a gente faz, né? Acho que são pontos importantes para a gente frisar. Falando aí das vendas dos CRIs, se vocês observarem, as vendas dos CRIs foram todos CRIs em CDI. Além do mais, esses CRIs proporcionaram para a gente ganhos, alguns ganhos nessas vendas, tá? E por que a gente vendeu os CRIs em CDI? Hoje a carteira do Veritar é basicamente IPCA, a gente busca o IPCA, a gente tem um benchmark em IPCA, a gente comprou operações em CDI há um tempo atrás porque o CDI estava muito elevado e a gente, em alguns vídeos e até em alguns relatórios, disse que a gente ia fazer alocações em CDI como alocações táticas, ou seja, a gente ia aproveitar aquele momento, aproveitar a taxa de juros mais elevada e, obviamente, no melhor momento a gente ia se desfazer daqueles ativos em CDI porque o nosso benchmark é IPCA. A gente começou a ver esse movimento de queda de taxa de juros, a gente começou a ver que esses ativos em CDI poderiam gerar algum impacto no rendimento do Veritar, principalmente em relação à sua aderência ao benchmark, e a gente passou a fazer essas vendas, que inclusive, como eu disse, conseguimos fazer essas vendas com algum ganho, tá? Falando um pouquinho das aquisições, isso ao longo de dezembro. Essas vendas, obviamente, fizeram com que a gente tivesse mais caixa. Esse caixa já estava, a gente tinha algumas operações aqui em estruturação e a gente acabou alocando em 2 CRIs. O CRI lote 5, a gente alocou 44 milhões, numa taxa de IPCA mais 10,5. É uma operação, a lote 5 é uma empresa de loteamento renomada, a gente tem nessa operação aqui um risco de financiamento a uma obra em Campinas, super bem vendido, é uma operação muito bacana, muito bem estruturada, a gente tem muito conforto em entrar nessa operação, fomos um dos integrantes dessa operação, visto que essa operação tem um volume muito maior. Outra operação, e essa sim,
lembrando dessa nossa característica de entrada em bons ativos, em ativos de mais qualidade, mais high grade, a gente comprou um CRI do BB Tecnologia, é um build-to-suit feito para o BB Tecnologia em Brasília. A gente aportou aí o volume de 66 milhões e 800 a uma taxa de IPCA mais 6,68. Um pouco menos de taxa, mas é um risco que aí é indiscutível, né? Risco Banco do Brasil. Além disso, como já comentado nos eventos subsequentes do último relatório, a gente alocou mais 10 milhões no fundo EQIR. E a gente, agora há pouco, inclusive comentei o porquê das alocações em fundos imobiliários. Em relação a vendas, fizemos algumas vendas, totalizando aí um volume de 7 milhões de reais de fundos imobiliários, entre eles o VGHF, o RBRY, o EQIR e o SNME. Detalhes de quanto de valores, de volumes, vocês podem observar e ver no nosso relatório. Tá? Para fazer frente à compra desses CRIs, a gente tomou uma compromissada de 65 milhões, né, uma compromissada reversa. Esse instrumento a gente já fez uso em algumas outras vezes, então é praxe, é conhecido, a gente gosta de trabalhar com essa possibilidade de compromissada reversa. A gente sempre tem a ideia de comprar bons ativos com a compromissada reversa tomada, obviamente que dê um alfa, um retorno positivo para a gente, mas no limite a gente entende que são alocações que vão ser são tomadas de recursos dessas compromissadas reversas que vão ser liquidadas no momento de uma nova emissão. A gente acredita que esse ano é um ano que a gente vai poder fazer uma emissão, já que 2023 não foi possível, taxa de juros elevada e a cota abaixo da patrimonial não nos permitiu fazer uma nova emissão. Esse ano a gente acredita que a nossa cota possa vir a valorizar, assim como outras cotas de outros fundos no mercado, e a gente, chegando aí num patamar adequado, a gente faz uma nova emissão, com a captação a gente liquida essas compromissadas reversas e automaticamente estamos alocados, né? É um instrumento interessante para alocação rápida e eficiente. Adicionalmente, a gente tem aí uma reserva de 37 centavos por cota. Esses 37 centavos por cota, majoritariamente, a gente vai utilizar para complemento de dividendo, ajuste de dividendo, uma vez que talvez a inflação venha um pouco mais baixa, a gente pode manter um pouco o patamar de rendimento. Se a inflação vier um pouco mais alta, a gente pode segurar um pouquinho do rendimento. Então, a gente faz esse gerenciamento desse recurso adicional. Já há algum tempo, vocês que acompanham o fundo aí, vêm vendo isso desde sempre, tá? Bom, a gente finalizou o mês com 55 milhões de caixa. Parte desse caixa, obviamente, é para pagamento de dividendo, que supera aí o valor de uns 10, 12, 13 milhões de reais por mês. E parte desses recursos também foram tomadas para alocação em um novo CRI que está sendo estruturado. A gente está finalizando a estruturação dele e a gente deve alocar ele em janeiro ou em fevereiro. É um novo CRI de 55 milhões de reais também, tá? É basicamente isso, complementando aqui com os slides que a gente tem tradicionalmente. Então, a performance do fundo no último mês a gente pagou 75 centavos, fazendo aí um dividend yield de 0,84. O desempenho do fundo aí no mercado secundário, comentamos um pouquinho sobre a liquidez. Na média, a gente ultrapassa os 40 milhões de reais por mês, né? Em dezembro não foi diferente, ultrapassamos essa marca. Fechamos o mês com a cota aí a R$ 89. Aqui, falando mais uma vez de diversificação, não só a diversificação em quantidade de ativos, mas a gente diversifica também em setores dos devedores das operações, a gente também diversifica em securitizadoras, é importante que a gente trabalhe com vários agentes aí para poder ter também uma pluralidade nesse sentido. E falando aí dos tipos de ativo das nossas divisões, majoritariamente CRIs, como já falado, alguma participação em fundos imobiliários por volta de 12%, como já falado. A gente tem aí o caixa que vai ser destinado para pagamento de dividendo e para esse novo CRI que a gente está terminando de estruturar também, como já falado. As taxas médias dos CRIs, aqui é importante frisar, essas novas compras fez com que a gente aumentasse um pouquinho mais aí a nossa taxa média, a gente estava por volta de 7, já estamos em 7,17, então é algo que a gente visa buscar, a gente deixa isso sempre bem claro, que a gente busca sempre melhorar a taxa média, obviamente observando a tese, observando a compra conservadora que a gente busca fazer e ter aí uma carteira bem dimensionada. Né? Majoritariamente, nossa carteira é em IPCA, 96,8%, o restante, alguma coisinha ainda em CDI, que a gente vai buscar se desfazer, como eu disse, a gente quer focar bastante aí em IPCA, e alguma coisinha em GPM e GPDI. Sensibilidade de dividend yield, aqui é um ponto importante, a gente já vem mostrando isso há bastante tempo, está no nosso relatório, como a gente acredita que a cota está depreciada, principalmente quando você avalia e
compara ela à cota patrimonial, né, a cota patrimonial aí por volta de R$ 94,00 e uma cota a mercado no fechamento a R$ 89,00, gera um potencial de ganho interessante quando você olha o que a carteira tem para render e o valor que você está comprando, que hoje é um desconto contra patrimonial. Então, a nossa cota aí tem girado entre R$ 87,00 e R$ 89,00. Quando a gente fala aí nessa média de R$ 88,00, a gente está falando que um retorno adequado para o cotista nesse nível de compra é de IPCA mais 10,18, ou seja, muito interessante aí em termos de risco-retorno. Falando aqui, então, de mercados e tendências, não tem grandes novidades. Falando de fechamento de dezembro, né, fechamento do mês de 2023, a gente teve mais um corte de 0,5 ponto percentual na taxa de juros. A Selic, então, agora já está no patamar de 11,75. Tem aí um alinhamento com otimismo. O mercado norte-americano também sinalizou que não precisaria continuar ou aumentar as taxas de juros no curto prazo, obviamente considerando que a desaceleração da inflação continua. Então é algo que a gente precisa observar, né? No cenário interno a gente vê espaço para queda de taxa de juros, mas se o mercado externo aí também continuar com essa linha aí de também queda de taxa de juros, provavelmente a gente vai ver um ciclo um pouco mais longo de queda, tá? Então, por esse mês é isso. Se você tiver mais alguma dúvida, você pode entrar em contato pelo nosso e-mail gestãoveritar@fator.com.br. A gente vai ter o maior prazer em responder todas as suas perguntas. E se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e nos acompanhe nas redes sociais. Muito obrigado, até a próxima.